meu nome é Marcos Aurélio e nesse vídeo eu quero falar brevemente sobre a importância da linguagem para o desenvolvimento humano e as fases da fala, segundo Lev-Vygotsky. Primeiro dizer que Lev-Vygotsky foi um psicólogo, pensador e pesquisador do desenvolvimento humano, da psique humana, que viveu na antiga União Soviética entre 1896 e 1934. Quando ele morreu, tinha apenas 37 anos. E ficou conhecido por aquilo que a gente chama hoje de teoria sociocultural ou teoria socio-interacionista. Que consiste basicamente em dizer que o ser humano se torna humano a partir da interação com o ambiente sociocultural em que se acha inserido, né? E da interação com outros seres humanos. Para Vygotsky, o homem é um ser humano ao interagir com a natureza a partir do trabalho. O homem interage primeiramente através dos instrumentos e depois através dos signos, dos símbolos, né, da linguagem. Então, é bom lembrar aqui o caso do menino lobo ou das crianças selvagens, né? O menino lobo foi encontrado vivendo com os lobos, se comportava como um lobo e não tinha desenvolvido a linguagem, ou as crianças encontradas vivendo com chimpanzés que também não se comportavam como os chimpanzés e também não tinham desenvolvido a linguagem. Então são bons exemplos, são evidências do que afirmava Vygotsky, que mesmo o nosso cérebro tendo essa plasticidade, essa capacidade de se adaptar e desenvolver novas funções, então mesmo as crianças tendo um potencial biológico, por não estarem inseridas num contexto sociocultural que permitisse o desenvolvimento da linguagem, da cultura humana, essas crianças ficaram privadas desse desenvolvimento humano. Então a linguagem é um divisor de águas, é fundamental para o desenvolvimento humano, para a gente ser humano, né? No sentido daquilo que era o foco dos seus estudos, que era o desenvolvimento das funções mentais ou processos psicológicos superiores, compreender como se dava essas funções mentais superiores, processos psicológicos superiores. Para Vygotsky, essas funções mentais superiores são aquelas atividades relacionadas a que requerem uma memorização ativa, uma ação voluntária, um planejamento da ação. Então essas são funções que ele considera superiores. Então, ao observar crianças e macacos, no livro A Formação Social da Mente, cita-se lá nesse livro o caso de uma criança que foi deixada num ambiente para alcançar um determinado doce que estava fora do seu alcance. E aí a criança primeiro verbaliza, né? Vou pegar aquele banquinho. Mas depois ela pensa, não, aquele banco é muito baixo. Então eu preciso pegar uma cadeira que é mais alta e com a vara ela sobe na cadeira, com a vara ela bate no doce, o doce cai e ela consegue pegar o doce. Então assim, ele dá esse exemplo ali quando ele está tratando da fala egocêntrica, que é um processo em que a criança começa a falar consigo mesma, mas audivelmente, né? Ela fala, verbaliza o seu pensamento. Mas retomando um pouco, quando a gente trata aqui das fases da fala, a primeira fase é a fala social ou a fala exterior, que é aquele momento que a criança
começa a observar o seu ambiente na convivência com outras crianças, com adultos, e ela começa a imitar a fala, os sons, e essa imitação serve para se comunicar com o outro e com o seu ambiente externo, né? E expressar as suas necessidades fisiológicas básicas. Então, essa é a primeira fase da fala, do desenvolvimento da linguagem. Depois disso, e ele chama esse processo aí de processo interpsíquico, que é a interação com o outro, né? Tanto com o outro quanto com o ambiente externo, social. Depois dessa fase, a criança começa nessa fase chamada egocêntrica, da fala egocêntrica, que ela já está internalizando a linguagem, as palavras, e ela começa a usar para falar consigo mesma. Então, a fala egocêntrica é considerada uma fase de transição entre a fala social, a fala exterior, e o discurso, a fala interior. Na fala interior, é quando a criança já internalizou a fala social e agora ela fala consigo mesma sem verbalizar, sem falar audivelmente, porque ela já se tornou capaz daquilo que o Vygotsky chama de função mental superior. Ela se tornou capaz de abstrair, já desenvolveu o pensamento abstrato. Então, nessa fala do discurso, nessa fase da fala do discurso interior, da fala interior, ela consegue planejar as ações, ela consegue controlar o próprio comportamento. Então, essa é a fase mais sofisticada do desenvolvimento da linguagem. Porque, voltando aqui nesse trechinho aqui, nessa citação de A Formação Social da Mente, esse pedaço aqui resume bem esse processo. Finalmente, é muito importante observar que a fala, além de facilitar a efetiva manipulação de objetos pela criança, controla também o comportamento da própria criança. Assim, com a ajuda da fala, as crianças, diferentemente dos macacos, adquirem a capacidade de ser tanto sujeito como objeto de seu próprio comportamento. Então, resumindo, para os professores, os mediadores, a compreensão desse desenvolvimento da linguagem, dessas fases da fala, é fundamental, porque à medida que o professor tem consciência dessas fases e na interação com os alunos ele consegue observar e perceber, através de uma percepção aguda mesmo, em que fase se encontram os seus alunos, e ele pode, através da mediação, da interação, da intervenção pedagógica, ajudar o aluno a sair daquela fase em que ele se encontra para atingir uma outra fase de desenvolvimento. Né? Aquilo que o Vygotsky, é um outro conceito que o Vygotsky chamou de ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, ou como alguns chamam, Zona de Desenvolvimento Potencial, que é basicamente perceber aquilo que a criança já consegue fazer sozinha, a fase em que ela já se encontra, né, para intervir e ajudá-la a chegar no desenvolvimento potencial, migrar do desenvolvimento real para o desenvolvimento potencial. E para chegar nesse desenvolvimento potencial é que entra a mediação do professor. Então eu creio que basicamente é isso, a importância dessa compreensão, para ter uma mediação e uma intervenção pedagógica intencional e consciente do que se quer produzir e ajudar a criança no seu desenvolvimento.